Meu amigo professor da Escola Bíblica Dominical, eu vos saúdo aqui com a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para mais uma sinopse da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical Betel. Estamos dando início aí a esse novo ciclo, que é o novo trimestre, esse segundo trimestre de 2021 da EBD. Estamos aí estudando o Apocalipse, como já é sabido por vós. E o nosso tema hoje é o livro da revelação. O livro do Apocalipse é o tema. E o texto áureo diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. A verdade aplicada, o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e a edificação na vida cristã em face ao momento que vivemos. Quais são esses objetivos da lição? Despertar o interesse pelo estudo bíblico, apresentar uma visão do panorama do livro e destacar as necessidades da santidade e perseverança. Tá ok? Ó, eu sou o Aguinaldo. Se você não for inscrito, não deixe de se inscrever. Se inscreva aí no canal, dá o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário, acione aí o sininho para que você possa receber as novas notificações. Não saia daí, porque até o final temos coisas boas a respeito dessa aula. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, por que João foi parar na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava de Jesus Cristo. A ilha de Patmos é uma ilha a mais ou menos ali a oeste de Éfeso. Depois você dá uma olhadinha no mapa aí, a oeste de Éfeso, e era uma ilha que servia para presos que cometiam alguns crimes. Eles eram levados para lá para puni-lo. O Steve Lawson, ele diz que o prisioneiro político que fosse para a ilha de Patmos, ele poderia andar na ilha normalmente, mas um prisioneiro religioso ou criminal, ele era condenado a andar acorrentado e obrigado a fazer trabalhos forçados lá na ilha de Patmos. E João, ele era um prisioneiro religioso. Por que ele foi para a ilha de Patmos? 1:9. Por causa, ele vai dizer aí, ó, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu acho muito lindo essa tônica que João dá. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Provavelmente, João ficou na ilha de Patmos cerca de 4 anos aproximadamente. Baseado em que Domiciano reinou de 81 a 95 depois de Cristo. 96, aproximadamente ali 96, quando Nerva começa a reinar. João foi preso mais ou menos em 90, 91. Então ele fica mais ou menos em Patmos cerca de 4 anos como prisioneiro religioso. E como de todo
de todos os males, sempre tem algo bom para se extrair. Nessa ilha de Patmos, João tem essa revelação do livro do Apocalipse. Por que estudar o Apocalipse? Bom, primeiro, porque a gente precisa entender de modo revelatório as coisas que hão de acontecer. Foi justamente o que o texto de Apocalipse vem narrar para nós. As coisas que hão de acontecer. E as coisas que João também viu a princípio, as coisas que já estavam acontecendo. A gente pega ali a admoestação que João dá às sete igrejas, o estado das igrejas ali eram estados, tirando Esmirna e Filadélfia, a cobrança, a exortação de Jesus era: eu tenho contra ti. Então esse é a importância de nós estudarmos Apocalipse. Pode ser que Deus tenha alguma coisa ou algumas coisas contra nós também. O que Deus tem contra mim? Só eu sei. O que Deus tem contra você? Você sabe. Então é bom que a gente traga o teor prático dessa lição no decorrer do curso aonde você vai lecionando essa aula. Então vamos lá, uma prevenção contra as seitas e heresias. As seitas que mais se popularizaram, e juntas são milhões de adeptos no mundo ocidental, trazem nos seus ensinos sobre a volta de Cristo. Ou seja, muitas seitas que cresceram, assim, assustadoramente, elas trazem também no seu conteúdo doutrinário a volta de Cristo. Um exemplo clássico, os mormons, né, que crescem aí assustadoramente, traz algumas coisas que é paralelo à crença cristã, sendo que, tirando algumas coisinhas que parece que é mais de cunho para enganar, no decorrer dos estudos de conhecermos essas seitas, nós vamos vendo quantas aberrações antibíblica e extrabíblica que vai agregar no conteúdo doutrinário dessas seitas. Um chamado à santificação. Bom, na observação que Jesus faz às igrejas, começando com a igreja de Éfeso, um ponto de detalhe é que Deus conhece as nossas obras. E ele fala para Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Não podes suportar homens maus, e que puseste a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Olha só. E os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Deus faz um elogio a ela. E aí vem: mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que vivia de rituais, mas havia abandonado a essência. Qual é a essência? O primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. E uma das necessidades que faz com que a gente mantenha a nossa vida cristã pura, limpa, santa,
é o amor a Deus. Porque o amor a Deus faz com que todas as outras coisas que venhamos a fazer no Evangelho flua de uma maneira natural. Porque aonde há amor no que se faz, há leveza, há pureza, há entrega. Porque o amor, ele nos condiciona a fazer bem feito, justamente porque o que te envolve naquilo ali é a supremacia do amor. E Deus é amor. 1:3 diz, uma exortação à evangelização. Quando vemos que tudo está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Qual a tarefa dada para a igreja? Será que é fazer grandes eventos internos? Grandes programações internas com grandes louvores, com pregadores renomados, cantores renomados? E encher a igreja de crente e terminar aquele evento e falar assim, Deus, usar as máximas hoje do Evangelho, Deus passou baixinho, Deus sacudiu, Deus tremeu. E passando aquilo ali, tudo volta ao marasmo. Tudo volta à mesma rotina. Será que foi para isso que Deus chamou a igreja? Para grandes eventos, que muitas das vezes não muda as circunstâncias nem da igreja local. Hoje, a máxima dos crentes, do Evangelho é vigília abala um determinado local. E a vigília acontece, não muda nem o estado espiritual daquela igreja. Não consegue abalar nem a igreja. Imagine abalar o bairro ou a cidade onde aquela igreja se situa. A gente acaba vivendo de fantasias, de máximas, de aparências. E a gente gosta de ser enganado. E ao invés de vivermos uma realidade, nós vamos nos fantasiando e maquiando a nossa vida cristã de uma maneira ilusória. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é a evangelização. O papel da igreja, a edificação. O papel da igreja, construir vidas. O papel da igreja, transformar vidas pelo poder do Evangelho. Eu acho que nós estamos bem fora daquilo que Jesus chamou-nos para fazer. O que você acha? Deixa o seu comentário aí. Aspectos importantes do livro. Bom, o estudo do livro do Apocalipse nos deparamos com algo singular nas Escrituras. A tríplice bem-aventurança para aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Bom, olha só, a tríplice bem-aventurança. Os que lê, os que ouvem e os que guardam a profecia que está escrito nesse livro. Esses serão bem-aventurados. Então, ó, os que ouvem, os que guardam, os que lê, os que ouvem, os que guardam as profecias. O número 7 no Apocalipse. Bom, o número 7 atribui-se ele dentro da numerologia, lembrando que numerologia ela é uma teoria, não quer dizer que seja algo preciso, algo realmente correto dentro da sua interpretação numerológica. Tem coerência, mas se criar uma mística, se criar uma fantasia em cima disso tudo, o que acabou tornando-se perigoso dentro da mística que a própria igreja acaba criando em cima de determinados números. Então, ó, tem uma lógica enorme aqui, mas cuidado para a gente não fazer
do número 7 também um misticismo, como nós vamos vendo aí no decorrer do percurso da igreja cristã. A soberania e o plano divino. Deus é soberano, isto significa que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, sendo o Criador de tudo, sua soberania se mostra no estabelecimento da sua vontade sobre toda a criação. No livro do Apocalipse podemos ver sua vontade sendo estabelecida de forma plena, irresistível, definitiva e sobre todo o universo. Mas para os que servem a Cristo, sua soberana vontade é um acalento, por seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. A questão da soberania de um ser supremo, de um Deus que faz aquilo que lhe apraz, que lhe compete, que não pede conselho com ninguém, que não pede direção a ninguém, que sabe o que faz por ser pré-existente, por ser presciente, por ser onisciente. Ele tem aí tudo sob o seu comando, tudo no controle de toda a situação. Então ele faz aquilo que lhe apraz e nós, como seus servos, somos simplesmente levados a nos inclinar à soberania de Deus e não a questionar as ações de Deus. Quanto mais você questiona a Deus, pior se torna o seu estado espiritual. Quanto mais você obedece a Deus, melhor se faz o seu estado espiritual. Vamos lá. Os perigos de lidar com o Apocalipse. Ao estudarmos o livro, é preciso ter em mente que para aprender a mensagem é necessário fazer uma conexão com outros livros e passagens bíblicas. Então é preciso também humildade em reconhecer que não sabemos tudo. É importante entender que nós temos aqui umas figuras de linguagem. A figura de linguagem literal, a linguagem literal e a linguagem figurativas. Então é importante que a gente saiba interpretar os textos dentro da sua figura de linguagem. Por exemplo, aqui as duas testemunhas de Apocalipse 11:3. É Enoque e Elias? Uns dizem que é Enoque e Elias. Outros dizem que é Moisés e Elias. Outros dizem que é Moisés e Enoque. Então, na verdade, não é nem Moisés nem Elias, nem Moisés nem Enoque, com certeza não é. Não são eles. É alguém que o Senhor irá levantar. Não tem como a gente fundamentar isso aqui, esses achismos dentro da teologia. Primeiro porque Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. E as testemunhas vão morrer. Elias morreu. E Hebreus 9:27, todo homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Elias, Deus o tomou para si, assim como Deus tomou Enoque. Então nós vamos entender que essas testemunhas não serão nenhum desses três homens e que Deus as levantará, essas testemunhas. Capítulo 11, versículo 3, diz assim, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, versículo 3. Ou 3.1. Vamos lá, uma visão panorâmica do livro. Uma análise panorâmica do Apocalipse se faz necessária para se entender o livro e suas peculiaridades. Deve-se lembrar que a palavra se inicia com a mensagem dada a João.
a revelação no grego, que é Apocalipse, que significa desvendar ou mostrar o que está oculto. O local da revelação, uma prisão, eu já cheguei a comentar isso aqui, uma prisão onde presos de alta periculosidade eram levados. João é enviado para uma ilha com cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia, que é a ilha de Patmos. Sua mensagem abrangente. Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Neles nos encontramos com a mensagem de Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. As epístolas são uma mensagem doutrinária. A igreja de Cristo, onde aqueles que servem a Deus é instruído a moldar a sua vida conforme os princípios divinos. Mas o Apocalipse possui uma mensagem abrangente, de alcance total e pleno. No Apocalipse, a mensagem é tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, para os gentios e para a igreja, né, que são os três povos aí, à luz da Bíblia Sagrada, Israel, os judeus, gentio e a igreja, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 32, que diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para os gentios, nem tampouco para rebobina, nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Pronto. Agora foi. O 3.3 diz: o tema central do Apocalipse. O tema central do Apocalipse é a iminente vinda do rei dos reis, o desejo das nações e o desejados das nações e o cabeça da igreja. Qual o tema central do Apocalipse? A vinda de Cristo. Essa é a temática tônica do livro do Apocalipse, tanto quanto o juízo vindouro para aqueles que não se dobraram, não se renderam a Cristo. Nesta lição vimos que o Apocalipse é fundamental para entendermos este tempo em que vivemos. A mensagem de Cristo à sua igreja deve levar Cristo a estar preparado para a volta repentina e iminente do noivo. Bom, sendo assim, nós vamos fechando aqui essa primeira sinopse dessa lição e que você possa estudar, orar, jejuar, buscar a Deus, para que o Espírito Santo possa estar sobremaneira te usando para lecionar essa lição. Tá? Que o Espírito Santo te inspire, te abra a mente, o entendimento, aqueça o teu coração, para que de maneira sobrenatural você possa ser boca de Deus lecionando essa aula. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa segunda aula, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Até lá, hein?